E rapaziada, ontem tivemos jogo entre Brasil e Paraguai lá, né, o Química Arena, lá em São Paulo, e o Brasil conseguiu o que precisava, né, sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Esse trabalho já tá feito, né, o Ancelotti conseguiu a classificação necessária para a próxima Copa do Mundo do ano que vem. Vou ser bem sincero logo aqui de cara com vocês, eu achei que a seleção sim fez um bom jogo ontem, por isso que vamos trocar uma ideia sobre isso. Então eu já peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito no crescimento do canal, beleza? E já comenta aí o que que você achou do jogo, pra gente trocar aquela ideia legal, beleza? Então, rapaziada, ontem tivemos uma singela mudança nessa seleção brasileira. É a primeira vez de muito tempo que eu vejo essa seleção com ânimo e com vontade de jogar. Coisa que a gente não tava vendo desde a época do Diniz e desde a época do Dorival, que é recentemente. Ainda assim, a seleção com o Ancelotti teve essa melhora e a gente pôde ver isso ontem, né. Diferente do jogo contra o Equador, que a seleção não foi muito bem, né, também primeiro jogo com o do Ancelotti e tudo mais, ele ainda não tinha conseguido passar todas as suas ideias, e provavelmente não conseguiu passar todas nem nesse jogo contra o Paraguai, mas aqui, como eu já disse, a gente viu essa mudança, a seleção que o próprio Ancelotti disse que a melhor coisa do jogo contra o Equador, perdão, foi a defesa, a melhor coisa foi a defesa, e o problema estava sendo da transição do meio para o ataque. Aqui a gente pôde ver essa mudança, né, aqui a defesa continuou sendo a parte mais forte dessa seleção, mas teve uma melhora no meio para o ataque. Então assim, a seleção brasileira ontem começou, obviamente por estar jogando em casa, né, começou bem ofensiva, coisa que não teve muito contra o Equador, já que a seleção estava meio defensiva naquele jogo. Aqui não, a seleção foi para cima, impôs o seu jogo. Eu acho que todo mundo que jogou nesse jogo contra o Paraguai estava bem mais leve, bem mais tranquilo, e o exemplo disso é o Vinícius Júnior. Eu acho que ontem, por mais que ele tenha errado em algumas coisas ontem, algumas decisões e tudo mais, pra mim ele foi muito bem em campo. Ele conseguiu ser talvez, sei lá, 5% do que ele consegue ser no Real Madrid. Pelo menos a minha visão é essa. Eu acho que ele conseguiu ali demonstrar um pouco do que ele faz no Real, conseguir fazer um pouco na seleção brasileira. Tanto que, né, ele foi merecido, fez até o gol, né, que deu a classificação para a Copa do Mundo, né, ali no finalzinho do primeiro tempo. Então assim, acho que o Vini conseguiu fazer uma boa partida ontem. Não só ele, como outras pessoas também, tipo, o Matheus Cunha para mim foi muito bem em campo, ele jogou muito bem, ali jogou mais ali com um segundo atacante, né, saindo bem da área e indo para as pontas e tudo mais, até aparecendo um pouco no meio também. Ele construiu bastante o jogo, tanto que foi ele que deu a assistência para o Vinícius Júnior abrir o placar, né. Então para mim, o Matheus Cunha aproveitou muito bem essa data FIFA e provavelmente ele vai ser convocado lá em setembro também, se ele continuar jogando bem. Outros que eu posso dizer aqui também, eu sei que alguns criticaram, mas eu não acho que ele fez um jogo tão ruim assim, que foi o Bruno Guimarães. Eu acho que o Bruno Guimarães ele conseguiu sim, impor o seu jogo, obviamente que no início ele estava meio perdido ainda, mas depois se achou, tanto que foi muito importante ali na construção do jogo do meio pra frente, né. Tanto que ele teve até uma oportunidade no segundo tempo de, chutar a gol, mas o Gatito, que a gente sabe que é um excelente goleiro, defendeu, mas ele foi bem participativo também. Mas no primeiro tempo, no geral, a seleção brasileira jogou muito bem. Conseguiu fazer aquela marcação-pressão que o Real Madrid sempre fazia, né, o Real Madrid do Ancelotti fazia esse tipo de coisa, então ele conseguiu implementar nesse pouco tempo que ele teve pra treinar a seleção, ele conseguiu implementar algumas coisas a mais, né. Eu acho que a seleção teve mais verticalidade também, a gente via a seleção mudando o jogo o tempo todo, entendeu. Então o time também estava bem mais próximo, diferente do jogo contra o Equador que, pô, tinha um espaço da defesa para o meio, do meio para o ataque. Nesse aqui os jogadores estavam mais próximos, então a seleção conseguia trocar passes bem rápido. Então assim, a seleção estava bem ofensiva, não deixava o Paraguai jogar. Mas até beleza que o Paraguai não é aquela seleção tipo: "Meu Deus, vai causar uma dificuldade muito grande para a seleção". A gente sabe que depois do jogo, depois do gol do Vinícius Júnior, acabou o primeiro tempo, a partir do segundo ali até uns 15 minutos a seleção continuou impondo o mesmo ritmo, mas a gente sabe que essa marcação pressão o tempo todo, a gente sabe que não dá para durar os 90 minutos. Então, o que aconteceu? A seleção acabou perdendo um pouco do seu gás, né, a seleção diminuiu um pouco o seu ritmo, e coisa que é normal, a gente sabe que isso vai acontecer. A única coisa que eu acho que poderia ter sido um pouquinho diferente é que o Ancelotti ele poderia ter mexido um pouco mais rápido, sabe. Talvez ele poderia ter feito a mudança ali no meio-campo necessária um pouquinho mais cedo. Mas quem sou eu para criticar o Carlos Ancelotti, é o maior treinador do mundo. Ainda assim, eu acho que ele também se percebeu isso, eu acho que ele também vai começar quando ele vê que o time não está mais rendendo como antes, eu acho que ele vai começar a fazer as trocas mais rápido. Mas essa é a minha opinião. A única coisa que eu acho que eu posso criticar também é ele querer, tipo, botar o Beraldo como lateral, o Danilo como lateral,
sendo que os dois já são, zagueiro, né, o Danilo joga no Flamengo como zagueiro. Eu acho que ele tinha 2 laterais que ele acabou cortando. No primeiro jogo foi o Wesley, ele tinha o Wesley no banco e nesse jogo ele cortou, João Carlos o nome do lateral? Eu acho que é João Carlos, ele também cortou o João Carlos, sabe, então acho que ele poderia ter testado os 2, mas aí é minha opinião, né, não me xingue. Ainda assim, eu acho que no contexto geral a seleção fez um bom jogo. Pô, fala pra mim, quanto tempo que a gente não vê a seleção brasileira fazer um bom jogo, tá ligado? Tô falando bom jogo mesmo, não é aquele jogo falso, tá ligado? Que, a seleção fez um bom jogo, mas na verdade não fez. Não, aqui a seleção fez um bom jogo, teve destaques que a gente pode falar, que eu já disse, o Vinícius Júnior, o Rafinha também fez um bom jogo, o Matheus Cunha pra mim foi excelente, aquele zagueiro Alexandre, né, tudo junto, também foi uma descoberta muito boa, ele trouxe uma segurança muito forte para a defesa da seleção, é um excelente zagueiro, então acho que ele vai continuar sendo convocado e ele com o Marquinhos ali se deu um super bem. É claro que eu preferi o Léo Ortiz, óbvio, mas se o Marquinhos jogou bem, então tá de boa. Ou como eu disse, o Bruno Guimarães também pra mim fez uma boa data FIFA, também nesse jogo eu acho que ele foi melhor nesse jogo do que contra o jogo do Equador. O Casemiro também, nesse jogo eu senti ele meio perdido às vezes quando tava com a bola, mas sem a bola o cara é animal, é tipo, é o pitbull ali do meio campo, tá ligado? Mas é isso, meus amigos. Brasil classificado para a próxima Copa do Mundo, o nosso objetivo foi conquistado. Não foi da melhor maneira, que seria ir primeiro lá, disparado, mas o importante é que a gente conseguiu a classificação. Para ano que vem a gente vê o Brasil, se Deus quiser, conquistar o hexacampeonato, né? Bom, é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal, comente o que você achou do jogo de ontem e também da minha opinião, pra gente trocar aquela ideia legal, beleza? Aproveita, ó, siga o Instagram do Esperança de Gol aí, que a gente vai estar fazendo umas parcerias e provavelmente a gente vai cobrir aí o Mundial de Clubes, obviamente aqui do Brasil, mas quem sabe na próxima a gente não vai estar lá, seja lá onde for a próxima Copa do Mundo de Tóquio, beleza? Então é isso, rapaziada. Obrigado por ter assistido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!